Bem, vamos começar então fazendo um resumo do que vimos até agora. O que nós estamos fazendo é o estudo da cinemática, que é basicamente a descrição do movimento de objetos. Nessa descrição do movimento desse objeto, nós temos basicamente três grandezas de interesse, que são a sua posição, que nós representamos, se pensarmos num problema unidimensional, por x, a sua velocidade e sua aceleração. Se sabemos a sua posição, nós podemos encontrar sua velocidade através da derivada da posição em relação ao tempo. Já a sua aceleração pode ser encontrada como a derivada da velocidade em função do tempo. Nós podemos representar essas grandezas e entendê-las graficamente. Então, por exemplo, no gráfico de x em função de t, se nós temos um movimento que é descrito por essa curva, a velocidade, que é a derivada de x, pode ser encontrada como sendo o coeficiente angular da reta tangente à curva num dado ponto. Então, por exemplo, o coeficiente angular desta reta daria a velocidade neste ponto, desta reta daria a velocidade neste ponto, desta reta daria a velocidade neste ponto. Então, a inclinação da reta que nos informa sobre a velocidade. Neste caso, por exemplo, a inclinação dessa reta é positiva, indicando que a velocidade aqui é positiva. A inclinação desta reta aqui é zero, indicando que a velocidade é zero. E a inclinação desta reta é negativa, indicando que a velocidade nesse ponto é negativa. Do ponto de vista do gráfico, o que nós notamos neste ponto é que os valores da coordenada x estão aumentando, portanto, a derivada será positiva, que neste ponto os valores da coordenada x atingem um máximo e que neste ponto o valor da coordenada x está diminuindo, indicando que a velocidade é negativa. O mesmo tipo de análise eu posso fazer se eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui, como eu tenho uma inclinação positiva, a derivada da velocidade, que é a aceleração, será positiva. Aqui a aceleração será nula e aqui a aceleração será negativa. Uma outra possibilidade acontece se nós queremos ir no sentido inverso, ou seja, se nós sabemos a aceleração, quisermos encontrar a velocidade e, a partir disso, a posição. Neste caso, se eu tenho o gráfico da aceleração, a variação da velocidade entre dois instantes t0 e t será dado pela integral de ax dt, que nada mais é do que a área sobre a curva. A mesma ideia pode ser aplicada se eu tenho o gráfico de Vx em função de t. Neste caso, o deslocamento Δx é que será a integral de Vx dt, ou seja, essa área marcada no gráfico. Vamos lembrar que tanto se no caso deste gráfico em que eu estou representando, como poderia no próprio gráfico da aceleração, as áreas aqui podem ser negativas. Essa área, por exemplo, será dada por um valor negativo, já que se encontra na parte negativa dos valores de velocidade. Um dos exemplos mais importantes que temos é aquele em que a aceleração AX pode ser tratada como constante. Neste caso, o gráfico da aceleração em função do tempo será uma reta. E o cálculo da variação da velocidade será dada por a área deste retângulo. Então, eu vou poder escrever, neste caso, que a variação da velocidade ΔV será igual a AX vezes T. Portanto, eu posso dizer que Vx é igual a V0x mais AX vezes T. Note que neste exemplo eu estou escolhendo o primeiro valor de tempo, que muitas vezes nós chamamos de tempo inicial, o valor t0, como sendo zero
aqui. Por isto que nessa expressão eu uso t. Se eu tivesse com dois instantes t0 e t, aqui entraria o próprio ΔT, t menos t0. Por isso que temos t aqui e vai ficar x vezes t aqui. Nesse caso, porém, o valor de v0x é o valor da velocidade que nós temos em t igual a 0. Agora que eu tenho a expressão para velocidade, eu posso fazer o gráfico de Vx em função de t. Dado que Vx é um V0x mais um AXT, a curva que representa V será uma reta com coeficiente linear dado por V0x e coeficiente angular dado por AX. Então, se este é o valor de V0x, este valor aqui em cima de Vx será V0x mais AXT. Portanto, esta altura aqui é AXT. Se calcularmos a área desta figura, nós podemos encontrar a expressão para ΔX. Fazendo isso, teremos que ΔX será igual a V0xt mais 1 meio de AX t ao quadrado. Portanto, eu posso escrever finalmente x igual a x0 mais V0x vezes t mais 1 meio de AX t ao quadrado. Nesta expressão, é importante lembrarmos quem é V0x. V0x é o valor da velocidade em t igual a 0 segundos, porque foi esse o intervalo que eu escolhi quando eu comecei a discutir o gráfico da aceleração. Da mesma forma, o valor de x0 é o valor da posição x no instante t igual a 0. Então, nessa expressão, tanto x0 quanto v0 são grandezas, em princípio, dadas e correspondem ao que acontece com esse objeto, posição e velocidade no instante t igual a 0. X e Vx são sua posição e sua velocidade em um dado instante posterior t. Então, basicamente, nós temos duas equações que nós podemos pensar para trabalhar num problema de aceleração constante. Uma é aquela que dá a posição, x é x0 mais v0xt mais 1 meio de axt ao quadrado. E a outra nos dá a velocidade Vx, como sendo V0x mais AX vezes t. Essas equações podem ser suficientes para que nós venhamos a resolver qualquer problema de aceleração constante. Entretanto, existe uma outra equação que pode ser bastante útil, que nós podemos obter, que é a chamada equação de Torricelli. Para obtê-la, o que nós fazemos é isolar o valor de t na expressão de baixo, t será igual a Vx menos V0x sobre AX, e substituir esse resultado em t na equação de cima. Então, substitui esse valor aqui e esse valor aqui, naturalmente, nesse segundo caso, ao quadrado. Se fizermos isto, obteremos a equação dx ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ax ΔX. A vantagem desta equação é que nós podemos encontrar relações entre velocidade, aceleração e deslocamento sem necessariamente termos informações a respeito do tempo. Deixa eu fazer um exemplo para mostrar como nós podemos usar toda essa física que nós vimos para resolver problemas que não são assim tão simples de serem resolvidos. Neste caso, nós vamos ver que vamos precisar usar equações de movimentos diferentes para resolver o problema, embora tenhamos apenas um objeto, um carro, no exercício. Eu tento nessa figura representar o que é dito no exercício.
Se lermos o exercício, ele diz que o tempo médio de reação de um motorista é de 0,7 segundos. Um carro com bons freios, em uma estrada seca, pode frear a 10 metros por segundo ao quadrado. E pede para calcular a distância mínima que um carro percorre depois que o motorista avista um perigo, se o carro estiver a 30, 60 ou 120 km por hora. Como que isso está representado, então, nesse desenho? Então, eu tenho um carro que se movimenta em uma estrada. Eu uso Vx para representar a sua velocidade, em particular porque, como no problema são dados 3 situações, eu vou procurar, de um único desenho, de uma única maneira, já resolver os 3 casos. Ele diz que durante 0,7 segundos o motorista se movimenta ainda sem frear. E depois desses 0,7 segundos, então em algum lugar aqui para frente, ele passa a frear com 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui na frente, ele vai parar. Então, a pergunta do exercício é qual que é essa distância aqui. O que vemos, então, é que nesse problema, o carro tem 2 tipos de movimentos distintos. Nessa primeira parte, seu movimento é um movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Nessa parte do movimento aqui, o motorista, embora já tenha avistado o perigo, ele ainda não reagiu a tempo de começar a frear o carro. Depois nós temos uma segunda parte do movimento. Nessa segunda parte do movimento, o motorista já está freando o carro a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, deixa eu fazer um segundo desenho, agora representando as coisas mais do ponto de vista do problema da física mesmo. Eu tenho agora o eixo X, eu tenho o carro que está nesse momento aqui, que eu novamente chamarei então de velocidade Vx, há um ponto aqui na frente, que eu vou chamar de, antes disto, né? Deixa eu colocar aqui o 0 da origem do sistema de coordenadas, onde o carro está na situação inicial. Eu vou chamar aqui de D1, essa distância que ele vai percorrer nesse intervalo T de 0,7 segundos. E vou chamar aqui à frente de D, o lugar onde ele vai parar. Então, em D, eu sei que V0x, que Vx é igual a 0. E nessa parte do movimento, eu tenho que a x vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aliás, a x vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, já que ele vai estar desacelerando. Ele se movimenta para a direita, sua velocidade aponta para a direita, a aceleração aponta para a esquerda, já que é um movimento de desaceleração. Como eu já comentei anteriormente, neste problema eu tenho 2 partes do movimento. Na primeira parte, que é o movimento uniforme, eu posso escrever que esse carro se movimenta com a equação x igual a x0 mais vxt, velocidade constante. Nesse caso, tenho x igual a 0 metros, mais a velocidade que ele tem, que tem vários valores, então eu vou manter vx vezes t. Na segunda parte do movimento, ele se movimenta no movimento retilíneo uniformemente variado, dado que aqui ele está desacelerado. Então, para esse caso, eu posso escrever várias equações que são interessantes aqui. Por exemplo, eu posso escrever que x é igual a x0 mais v0xt mais 1 meio de axt ao quadrado. Mas eu também posso escrever a equação de Torricelli, que diz que Vx ao quadrado é V0x ao quadrado mais 2A vezes x menos x0, que eu vou chamar aqui de ΔX. Mas agora vem um ponto muito importante de entendermos aqui. Quando eu escrevo essas equações, o que significam aqui x0, V0x? Vejam que essas 2 equações do movimento retilíneo uniformemente variado valem apenas nessa segunda parte do movimento, ou seja, vale apenas a partir de D1. Então, nessas equações aqui, o valor de x0 é D1, pois é aqui que começa o movimento associado a essa parte aqui.
Da mesma maneira, V0x é a velocidade que esse carro tem nessa situação aqui. Mas essa velocidade V0x é a própria velocidade Vx que o carro tem, seja 30, seja 60, seja 120 km por hora, já que ele está com essa velocidade constante até este momento aqui. Então, este ponto, que eu chamo de D1 aqui, que é onde ele está, depois dos 0,7 segundos do tempo de reação, é um ponto que conecta essas duas partes de movimento. Aqui o movimento com velocidade constante, aqui o movimento com velocidade variável e aceleração constante. Também nós vemos aqui que nessa segunda parte eu sei qual é a velocidade que ele tem nesse instante aqui, que é V0x, e qual a velocidade que eu pretendo que ele tenha ao final do movimento, que é zero, já que a pergunta é qual é a distância para que ele venha parar. Portanto, neste caso aqui, usar a equação de Torricelli para resolver esse problema é algo mais interessante do que usar essa equação. Se eu fosse usar essa equação aqui, eu teria que obter informações a respeito do tempo que ele gasta para fazer essa parte do percurso. Eu não preciso para resolver o que é pedido neste problema. Então, deixa eu escrever novamente as equações que eu tenho para resolver esse problema, mas da forma que me interessam aqui. Na primeira parte do problema, eu vou escrever então que x é igual a Vx vezes t. Para a segunda parte do problema, eu vou escrever que Vx ao quadrado é igual a V0x ao quadrado menos 2 vezes 10, portanto, eu já vou colocar aqui 20 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔX. Quem é ΔX será a posição final, que eu chamei de D, menos a posição inicial, que neste caso, eu insisto, é D1, pois a posição inicial desta parte do movimento é este lugar aqui, que eu chamei de D1. E a pergunta aqui é, quem é o valor de D? A primeira equação, então, me dá o valor de D1. Eu posso escrever que D1 é igual a Vx vezes 0,7 segundos. Note que eu poderia já substituir aqui o valor de Vx como sendo 30, 60 ou 120 km. Entretanto, insisto, eu vou resolver os três casos em um só. Já a segunda equação eu posso escrever dessa forma. 0 ao quadrado, que é a velocidade final, é igual a Vx ao quadrado menos 20 metros por segundo ao quadrado, que multiplica D menos D1. Mas D1 eu sei que é 0,7 vezes Vx. Com isso, eu posso resolver essa equação para D. Eu escrevo que Vx ao quadrado é igual a 20, que multiplica D menos 0,7 Vx. Portanto, Vx ao quadrado sobre 20 é igual a D menos 0,7 Vx. E eu vou completar, então, aqui, desse outro lado, mostrando que D é dado por Vx ao quadrado sobre 20 mais 0,7 vezes Vx. De fato, nesta expressão, essa parte 0,7 vezes Vx é a distância D1, é a distância que o objeto percorre, que o carro, percorre, nessa parte inicial do movimento, em que ele está com velocidade constante. Esta segunda parte, Vx ao quadrado sobre 20, que de fato é Vx ao quadrado sobre 2a, onde A é a aceleração, é a parte que ele se movimenta na parte final aqui. Basta eu substituir os valores de Vx que eu tenho agora, os valores da distância mínima que o carro pode estar. Por exemplo, se eu uso Vx igual a 30 km por hora, que é basicamente 8,33 metros por segundo, essa distância mínima será 9,3 metros. Já para Vx igual a 60 km por hora, que é essencialmente 16,66 metros por segundo,
eu encontro que a distância mínima que o carro tem que estar é 25,53 metros. Finalmente, se eu uso Vx igual a 120 km por hora, que é basicamente 33,33 metros por segundo, a distância D mínima que eu tenho que estar para conseguir parar o carro será 78,87 metros. Vejam que neste problema, a cada valor eu estou dobrando a velocidade. Ela foi de 30 para 60 km por hora e depois de 60 para 120 km por hora. Entretanto, a distância mínima que eu tenho que estar para conseguir frear o carro e pará-lo não dobrou, ela aumentou mais do que isso. Foi de basicamente 9 para 25 e de 25 para praticamente 80 metros. Por isso que limites de velocidade são coisas importantes de serem observadas. Geralmente, um pequeno aumento de velocidade significa uma distância significativa a mais que é necessário para conseguir frear um carro.